permanecer e construir uma carreira, tendo um grande desafio de cumprir uma qualificação que não está sendo feita de forma efetiva pelo Estado. Essa desoneração seria tanto uma compensação por fazer o papel que o Estado está fazendo de forma efetiva e adequada, e ao mesmo tempo também ser um estímulo à contratação de pessoas com deficiência, especialmente das empresas que não estão dentro da obrigação legal da cota. A penúltima proposta trata de benefício de prestação continuada. Como eu disse, as indústrias não têm contato com pessoas com deficiência para contratar. A gente vê por outro lado, que os dados de benefício de prestação continuada, só do ano de 2010, revelam uma média mensal de 1,7 milhões de benefícios de prestação continuada concedidos pelo governo, um gasto de mais de 12 bilhões de reais no ano com benefício. A proposta que fizemos é usar parte desse recurso para estimular a entrada de pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho. Ou seja, a gente propôs que o benefício continue a ser pago, ainda que de forma parcial, mesmo que a pessoa comece a trabalhar formalmente. Por exemplo, se a pessoa recebe um salário de R$2, R$3, ela receberia uma parte do benefício, enquanto ainda está trabalhando dentro de certa faixa salarial. Além disso, isso traria benefícios tanto de redução dos valores para o gasto do governo com o BPC, como também teria benefícios na própria Previdência, porque o próprio trabalhador passaria a ser um contribuinte da Previdência e um segurado da Previdência Social. Logicamente, em caso do trabalhador deixar o trabalho, o benefício deveria ser imediatamente restabelecido. E, por fim, a última proposta é do Cine, é relativa ao Cine, o Sistema do Governo de Empregos. O Cine é um órgão do Ministério do Trabalho que tem mais capilaridade no Brasil. Ele está em mais de metade do estado do Brasil, mais de metade das cidades brasileiras, pelo que foi passado nos últimos anos. A gente reconhece o importante papel do Cine na intermediação entre empresas e trabalhadores para a formalização de um emprego, mas a gente também concorda que esse papel pode ser melhorado, pode ser ampliado. Entre as melhorias que entendemos que podem ser feitas, uma é ter trabalho dedicado à oferta de oportunidades de emprego e qualificação para pessoas com deficiência. Como dissemos, as empresas encontram dificuldades hoje em dia em encontrar pessoas com deficiência para contratar, o que tem levado muitas delas a se socorrer no judiciário para ver se os esforços são reconhecidos. Contudo, esse é um procedimento oneroso e cujos recursos poderiam ser melhor utilizados em prol das empresas, dos trabalhadores e do país. São recursos não só diretamente da empresa, mas também direto do país, gastos com acesso com o próprio judiciário. Por isso, a gente propôs que o Cine se torne referência para a intermediação pública de oferta de oportunidade de empregos e qualificação para as pessoas com deficiência. Como funcionaria? As empresas ofereceriam suas vagas de trabalho para pessoas com deficiência, se comprometendo, quanto necessário, a ofertar qualificação profissional. Desde o momento em que ela estivesse em qualificação, essa pessoa que já teria contato com a empresa passaria a contar para a cota. Por outro lado, isso facilitaria a intermediação, facilitaria o acesso à apresentação das empresas das vagas existentes, assim como facilitaria o conhecimento das pessoas com deficiência sobre as vagas existentes. Mas, de toda forma, para o preenchimento da cota, reconhecendo o esforço das empresas em qualificar e contratar, afastando penalidades administrativas e judiciais. Todas essas propostas que eu apresentei aqui estão nas 101 propostas, que estão disponíveis no site da CNI, em www.cni.org.br. Conforme eu falei no início, é a visão posta pela indústria para o debate e agradeço a oportunidade. www.cni.org.br.
e agradeço a oportunidade aqui oferecida para apresentar as ideias e nos colocar sempre à disposição para dialogar e buscar melhorias e avanços necessários para o prol do crescimento brasileiro, das indústrias brasileiras, dos trabalhadores do país, especialmente dos trabalhadores da indústria. Obrigado, peço desculpas pelo tempo. Obrigado pelas palavras, Fábio.